Bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa. Bem-vindos à minha casa. Hoje temos um episódio muito especial. Ou não fosse hoje o Dia do Pai. E comigo estão os pais que já passaram por este nosso podcast. Não estão cá todos porque um está longe e o outro não conseguiu mesmo chegar a tempo de estarmos aqui todos reunidos. E eu vou apresentar os meus convidados, por ordem, os cabelos brancos aqui contam muito. João Lino, pai e avô. Rui Mimoso, pai de 6 filhos, todos rapazes ainda por cima. E o Rui Simas, que é ao meu lado, pai de 2 filhas, certo? É isso mesmo. Por isso vamos aqui falar sobre o Dia do Pai. Este dia que nasceu, dizem os estudos históricos, muito lá para trás na Babilónia, há mais de 4.000 anos. No entanto, história recente, Estados Unidos, 1910. Ligado a um pai, veterano da guerra, e o filho fazer uma homenagem a esse pai, e assim nasceu a comemoração deste dia, do Dia do Pai, e que todos abraçamos, e que convém lembrar porque, seguindo a natureza, os pais vão-se embora, nós vamos ser pais, e assim nos perpetuamos, com esta influência, dizem, de 5 gerações, de uns para os outros. Isso faz com que, de facto, este legado, e aqui estou a puxar a brasa à minha sardinha, este legado do masculino, do pai, da força energética do masculino, realmente permanece em nós e só devemos estar gratos por isso e seguirmos em frente. Então, muito obrigado por terem aceitado este meu convite para estarmos aqui todos juntos e comemorar este nosso Dia do Pai, porque os outros dias não nos pertencem, não é verdade? Não nos pertencem. Eu ia lançar aqui a primeira discussão já. E é para os 3. O que é que vocês sentiram de diferente entre as vossas expectativas para o primeiro filho? Porque eu acho que esse não é que a gente prefira o primeiro filho. É porque não temos experiência nenhuma. E o primeiro filho marca-nos porque estamos completamente sem rede, não é? Porque ninguém nos consegue ensinar, olha, isto vai ser assim. Só quando passamos por elas é que sentimos. Mas entre a expectativa e o que depois foi ser pai pela primeira vez, houve assim um grande gap. Começava por ti, João Lino. Quer dizer, eu queria muito ser pai, mas não sabia o que é que aí vinha, não é? Não havia manual nenhum, eu não... Então, a primeira vez que peguei naquele ser vivo nas mãos e acolhi nos braços, e nem sabia bem qual era a posição certa, se a cabeça estava no sítio certo, se eu estava a dar atenção, se eu estava... Portanto, aquilo era uma lógica de encontrar intimidade em um cuidado excessivo, não é? Como se estivesse numa peça de porcelana. Depois, o primeiro filho tem esse cuidado. No terceiro filho, aquilo já era sem cuidado nenhum. Mas ainda por mais era uma menina. Então, tudo isso era assim muito... havia uma liturgia no toque e na forma como se encaminhava a coisa. Era tudo um ai Jesus. Portanto, ou seja, eu não tinha expectativas, mas quando chegou aquilo era um cuidado extremo. E quando ela chorava, tu dizias, não fui eu! Era a primeira reação. Quer dizer, o lidar com o choro e a forma como... Bom, levava-nos a várias histórias. Eu lembro-me da história dela chorar numa ausência que a minha esposa, num local público, foi à casa de banho e eu não sabia o que havia de fazer com ela, um choro intenso. Mas essas experiências são... como nos levam para áreas de desconforto, são de muita aprendizagem. É aí que crescemos? Achas que é aí que crescemos quando... e temos um outro entendimento, deixamos-nos preocupar com os outros se olham ou não olham, não é? Porque parece que toda a gente está a dizer, calma criança, como é que pai desnaturado não consegue calar a criança, afinal não sabes disso, não é?
E então nós levamos muito a cara dos outros, até que nós dizemos assim, não, eu tenho na minha lógica, na forma como vou falar, Pois. ou naquilo que vou encontrar. É um exercício muito interessante. Claro que com a quantidade dos filhos, depois o tratamento já não é tão, Sim, não é tão cuidadoso como é no primeiro E filho. então tu, Rui, mimou 6 filhos, né? Rapazes, né? Agora vamos saltar da menina primeira filha, agora um primeiro filho, esse gap. Não, é um pouco como o João, não há expectativa, não é? Nós não sabemos bem ao que vamos e nunca estamos preparados. É aquele chavão que se diz, é mesmo assim. Mas acabas, desde que estejas preparado para tudo, estás preparado. Ou seja, seja o que acontecer, tu tens que Eu reagir, andei na tropa. tens por que isso. fazer, não é? E acho que existem instintos naturais que tu Sim, achas tens que há não uma sabedoria? Acho Aqui, que eu senti no momento. Primeiro, e que é verdade, de filho para filho, a experiência acumulada conta. Deixas-te preocupar com certos detalhes e não estás tão atento. Isto é um pouco como tiras a carta, não é? Nos primeiros meses a guiar, aquilo é tudo uma grande atenção. O que é primeiro, embreagem ou acelerador? Andas ali. Ao fim de uns anos, vais a ler um livro e a conduzir. É um bocado isso é. Mas o nascimento em si, eu senti todos como únicos e sempre com aquele friozinho na barriga. Mesmo depois de 6, mesmo de 5 Sim, ao sexto, sim. ainda era aquela preocupação que que corra tudo bem, que venha bem, que estejamos cá. E achas que é isso que define um bocadinho também o conceito de coragem? Ou seja, nós temos a coragem muito dos super-heróis, e depois temos a coragem também de eu não tive medo, né? Avancei mesmo tendo medo. Sim, isso é a definição de não é coragem, não tive não é? medo, eu avancei mesmo tendo medo e força por aí. Depois há ainda esta que eu mais gosto, que é a coragem, que é eu mesmo sentindo completamente vulnerável, estive funcional. Ou seja, Eu, para mim, a coragem. aceitei o desafio, estive lá. Bem, eu conheço alguns casos que fugiram a 7 pés, coitados, fugiram a 7 pés porque achavam-se mesmo incompetentes e delegaram na mãe e às vezes nos avós, porque se sentiam soberbados com responsabilidade. Eu, no meu caso, e as pessoas dizem, falando da coragem, ouço muito isso. Que grande coragem, quando eu digo temos 6 filhos. E eu digo, pois o medo está lá todo, mas realmente a coragem. Portanto, eu acho que está a coragem com medo. não é? eu vou nessa versão do medo, não é? Sim, mas só há coragem só vê medo, não é? Claro. Sim. Portanto, é por aí. Porque se tu sabes como é que tudo acontece, Claro. não há coragem. Mas envolvida. eu Tu sabes o fim senti, do jogo, não é? eu Sabes? senti tipo um empoderamento com o nascimento de cada filho. Eu senti-me responsável e feliz. Sim, chegaste a 1,80m e tal. por ajudar aquele ser a crescer. Ou seja, primeiro, eu nunca os senti como meus, ou seja, algo de posse. Mesmo a cortar o cordão umbilical, já tinha dito isto, senti como já um ser com a sua vontade própria. Não sei porquê, não consigo explicar. Pois, lá está inato, se calhar. Pronto. até. E depois, o meu papel era sempre estar disponível e ajudar o melhor possível. E são todos os 6, são todos diferentes e cada um tem as suas necessidades. Portanto, é isso. Até tu, Rui. Olha, eu vou partilhar contigo uma coisa que eu partilhei com muita gente quando tive a minha primeira filha e tive a primeira experiência e que muitos pais disseram que tinham tido uma experiência semelhante, que é, eu quando recebi a criança nos braços, eu achei que ela não era minha. Ela era alourada, olhos esverdeados, Estava na cara. Sem barba? sem barba. Eu não assisti ao parto porque foi um parto mais complicado, mas o que eu pensei naquela altura foi, podia-me ter dado qualquer criança desta maternidade Ok. e dizer agora ama esta pessoa. E eu acho que isso acontece muito com os pais. Isso é porque também não assististe ao parto, não é? Também não assisti ao parto, mas mesmo que mas eu depois assisti ao parto da segunda e Não, porque aí nós seguimos. tudo certo, mas na verdade aquilo não sai de ti, não é? Aquele ser não sai de ti. Sim, E sim. portanto tu tens das duas uma, ou tu assumes uma responsabilidade, que eu acho que essa é a base de tu seres pai, É verdade. é assumir uma responsabilidade, e na verdade é isso que eu acho que é a principal aprendizagem de qualquer rapaz, qualquer criança rapaz,
que é assumir as responsabilidades de coisas que não dependem de ti. E daí muitas das adoções correm bem, não é? Sim, mas sobretudo o que eu acho que está a acontecer hoje, por exemplo, é muitos homens não assumirem as responsabilidades. E por isso é que há muitas pessoas a separarem-se, sobretudo depois dos primeiros filhos. E aquilo que eu aprendi nesse momento, ou que eu pensei nesse momento, foi: primeiro, esta criança podia ser uma criança qualquer, mesmo não tendo sendo minha, mesmo não sendo ninguém, podia ter sido a enfermeira que passou agora aqui e deu-me esta criança para os braços. Olha, quer? E diz, ama. Ou seja, eu tive a responsabilidade de tomar conta de uma criança e de fazê-la crescer e de ensiná-la e de zelar pelo seu bem-estar e tudo isso, que é uma responsabilidade que só cabe aos homens, porque às mulheres a coisa já é inata, ou seja, elas já têm essa responsabilidade antes da criança nascer. Mas eu não é? tenho Elas uma têm, vantagem, sim. Isso eu sei. elas têm, não é bem uma vantagem, é mesmo uma vantagem é uma de questão conexão, inata, mas é atenção. uma questão inata, ou seja, o que acontece muitas vezes com as pessoas com quem eu tive filhos, quando sabem que estão grávidas, deixam de fumar, deixam de comer porcarias, começam a pensar em fazer exercício, começam a tratar melhor delas, ou seja, elas já têm uma necessidade, uma tendência inata para, ok, estou a zelar por uma vida que não é só minha, foco, logo eu tenho que ser melhor e tenho que ter essa responsabilidade. Nós estamos a beber cerveja num dia e somos pais no dia a seguir, estás a ver? Portanto, a nossa responsabilidade é tipo, acordas com a ressaca, agora sou pai. Ou seja, é mesmo um ato de responsabilidade, não é uma questão de tu achares que deves ser responsável ou não, é mesmo, ou tu aprendes a ser isso, ou tu tens essa noção de que essa é a tua função, sim, ou então tu deixas-te levar pelo peso de pá, não sei o que é de fazer, isto é demasiado, Deus. Claro, E então pões o foco na outra pessoa. E portanto, eu senti essa responsabilidade nesse momento e também senti que o amor não se tem, constrói-se. Porque nós todos sentimos paixão e sentimos... eu trabalho nessa área do erotismo, portanto, há coisas que podem despertar sensações de amor e de paixão e de afetividade e não sei o quê, mas naquele momento eu tive que... disseram-me, ama esta pessoa, a partir de hoje, para sempre, todos os dias, a toda a hora, mesmo quando ela está a chorar, ausente. mesmo quando... E mesmo quando ela está ausente. Sim, não, mas mesmo quando ela... é difícil, mesmo quando é difícil. Percebo, sim. Mesmo quando ela está com cólicas e mesmo quando está não dorme 2 dias seguidos, ou seja, tens que amar esta pessoa independentemente do teu bem-estar, que é um amar diferente, não é? Porque quando tens uma relação com alguém... Até se fala que tu não consegues, quanto mais filhos tens, mais isto é verdade, tu não consegues ser mais feliz do que a felicidade do filho mais triste. Sim, mas... Ou seja, tu estás sempre preocupado com o que está pior. Podem estar os teus 5 espetaculares num grande momento, mas há ali um com um problema e tu não consegues estar mais feliz que ele. Sim, mas há uma componente aí que eu acho que interfere muito quando se tem uma relação boa, que é o teu filho pode estar mal, mas se a comunidade, pode ser 2 pessoas, pode ser os avós, pode ser Família alargada, se a exato. comunidade estiver bem, tu sentes que há sempre uma salvação. Ou seja, tu não estás Há um backup. Sim, não estás a definhar com o bebê que está mal, percebes? Ok, ele está mal agora, mas nós conseguimos resolver isto. No primeiro bebê é muito mais, as coisas são muito mais sem rede, não é? Tipo, tu sentes, ok, nós estamos bem, mas é mesmo preciso alguém saber fazer alguma coisa. Não falharmos. Pode fazer, pode correr mal. No segundo já é, ok, já fizemos isto uma vez, já resultou, portanto já temos mais calma, mais tranquilidade. E acho que a ideia é um bocado isso, que é, tu tens que ser responsável enquanto homem, porque é uma questão momentânea, de seres pai. Tens que aprender a amar alguém no matter what, e isso é também um crescimento, como o Rui estava a dizer. Isso é também um ato de coragem, ou seja, tu aceitares o desafio, aceitares as dificuldades, isso eu acho que isso é o maior ato de coragem dos pais, o maior ato de coragem das mães, são vários. Ser uma gravidez, superar, não sei o quê. O ato de coragem dos pais é esse, é manter-se, apesar das dificuldades, é manter a ligação com o filho, com a pessoa que está ao teu lado, porque é uma novidade mesmo instantânea. Estrondosa novidade. Eu falo do meu caso, que eu, na primeira filha, pensei assim, andei a gravidez toda a dizer assim, é a minha vez, agora é que eu vou mostrar como é que é. E no dia do parto, até porque foi longo, o trabalho de parto foi longo, até eu já dormia por todos os lados,
Pá, guardei a capinha de super-herói e disse... Olha, eu se pudesse ter, não sei se tiveram essa sensação, mas eu, no dia em que nasce a minha filha, se eu pudesse ter 10 pais com experiência à minha volta, um a massajar as costas, outro a dizer é por aqui, pá, eu queria. Eu tinha apelado para isso, mas depois não estão lá. Há uma dinâmica importante aqui. Foi importante o que o Rui disse sobre a questão do amor, não é? Que é, no processo do parto, nós estamos preocupados e há um frio na barriga com o nascimento e tal, mas vemos o sofrimento da nossa cônjuge, da nossa companheira, da pessoa que nós amamos, não é? E nós estamos a vontade maior é quase poder sair de lá para ir fumar o cigarro, como se vê nos filmes antigos, não é? Do género, eu estou constrangido pelo sofrimento que ela tem. E não posso fazer nada. E não posso fazer nada, não é? Portanto, eu quero me manter solidário, eu quero estar ali, não é? Mas parece sempre palavras sem nexo, sem sentido. Poucas. Não é? Mas eu lembro-me de dizer algumas coisas à minha mulher, que ela me respondia com uma agressividade. E eu dizia, mas estás parvo aqui? Pá, e só percebi depois, não é? É porque pá, a nossa sintonia não é mesmo. Não é mesmo, não é? Porque alguém está ali... Ali está a panar verdadeiramente. Não, o teu papel é transmitir calma e estar lá. Exatamente, é isso mesmo. Não, Não é que eu dissesse como é que vai ao hospital quarto, bebê. Não puxei esse assunto. Sabes que eu assisti a todos os partos e todos têm alguma historiazinha. Logo no primeiro, eu estou sentado num banquinho que estava aqui ao lado, à cabeceira, e o médico preocupado se eu ia ter alguma Passa queda. away. Assim. Sente-se aqui neste banquinho, e a meio do parto ele precisa do banco. E ele diz-me assim: onde é que é o banco? Levante-se. Faça só bem. E ele felizmente estava bem tranquilo, ainda ajudei a pôr o banco e tal, mas quando eu tivesse mal eu tinha ficado. Ele ainda ali. pensou, vou-lhe tirar o banco e acho que cai. Não, Mas ele não. precisou do banco. Seguraste-te ali. Não, Não é? mas correu bem tudo, felizmente. Olha, e também um bocadinho, isto mais vale ser uma tertúlia do que perguntas diretas, mas como continuávamos como estamos bem. Assim, os mais velhos, sempre a dar um mote. Depois eles começam a crescer, não é? E do que eu me lembro tinha a ver aqui com o que o Rui Simas estava a dizer, que é, pá, eu amei-te não tendo a certeza de muitas coisas, não é? E disseram-me, esta é a tua chamada, este é o teu chamamento, não é? Quase vais representar a pátria, este é o teu chamamento. E depois sentires coisas como quando eu chego do trabalho, né? Porque há aqueles 4 meses iniciais, 4, 5, 6, isto vai variando, vai felizmente variando para melhor. Agora os pais também já têm. Eu não tive, eu ainda sou do tempo que não tive. Não sei se tu também não. 2 semanas. 2 semanas, pois. Tu já tiveste um mês. Que é, tu chegas cheio de saudades, né? Tiveste um dia fora e assim que ela te olha desata a chorar e tu dizes, pá, isto está a correr mal. Isto está a correr mal, eu devia estar cá, eu devia me despedir. Vocês sentiram em algum momento que no início da história estavam a ficar para trás? É uma grande pergunta. Não, a ver se cada um dos três... Eu acho que emocionalmente, eu não estou a dizer... Cada um dos três tem histórias diferentes na forma como interagiram na chegada, na forma como interagiram connosco e na forma como nós sentimos ou não presentes. Ou seja, na Débora, a Sónia assumiu, mas quando o João Maria chega com 4 anos de diferença, já não há forma de eu não estar envolvido no processo. Ou seja, eu explico. Eu estive envolvido no crescimento da Débora, não é? Mas ali já não havia delegação, ou seja, com 2 personagens ao mesmo tempo, com pequenos,
ali já não há do género, eu O vou... recrutamento é... Ou seja, eu não vou-me descartar do assunto. Não há hipótese. Não há hipótese. Então, e depois com o terceiro, como foi um quadro na área anímica muito, muito desafiante, eu tive que assumir o papel de pai e mãe na fase inicial. Então, o meu papel e a minha interação com ele foi completamente diferente. Então, eu quero dizer que eu nunca me senti ausente de nenhum deles, só que o meu papel no crescimento de cada um deles teve níveis de intensidade maiores consoante o filho. Ou seja, eu fui solicitado na medida das necessidades, não é? Ainda que eu estive presente. Mas os estímulos foram dados pela própria criança e pela mãe. Ou seja, disse assim, eu agora preciso de ti. Então, porque a pergunta não é de todo até naif, não é muito naif, que é, por exemplo, eu senti na primeira filha, e que tu não tens experiência, eu senti que estava, bom, isto é injusto. E depois, para o segundo filho, já percebi, ok, isto funciona mesmo assim, há aqui uma coisa É justo em que sentido de a mãe ter mais... Não, é porque, pá, tu querias chegar, eu queria pegar nela, ela comigo não estava confortável, tu respeitas o bebê. Ou seja, não estava confortável. Eu chegava, eu era o estranho, ela chorava. Claro. Eu estava pouco tempo, tempo acordado, né? Eu fui ao cabo com ela acordada, dava pouco tempo. Aquilo passava-se histórias durante o dia, porque eu não tinha acesso. Né? Por mais que te contem, tu não tens acesso. Sim, isso é verdade. No segundo filho, eu já achei, não, isto é mesmo assim. Isto depois a gente recupera. E encostamos aqui ao Rui Simas, que é pai quem assume e está lá e não sei o quê, e é quem educa e entrega amor. Não é o pai biológico, isto não conta nada. Mas no início eu acho que há mesmo isso. Há esse gap e depois faz isto. E depois é tudo normal e tudo equilibrado e eles sabem... E as próprias crianças sabem depois ir buscar um bocadinho a cada um. Contigo também sentiste isso? Que houve aqui... Eu senti essa curva de aprendizagem. Que era no início... Afinal não, é mesmo assim. Não, eu sempre fui bastante presente, até pela profissão. Pois. Tinha a disponibilidade de trabalhar à noite se quisesse e durante o dia estava sempre disponível. Pois é, essa sorte. Sim, portanto consegui passar um bocado por tudo. E nas noites acordar também, se era preciso fazer biberons ou isso, estive sempre presente. Portanto, não, nesse aspecto não, tive sorte. Claro. Mas percebo o que estás a dizer. Mas atenção, a minha mais velha tinha cólicas até aos 6 meses. Essa também foi uma sorte que tivemos. Nós. Quem é que ficava à noite sem dormir a tentar com a mão na barriga? Eu tive o meu chefe da altura a dizer assim, já percebi, você também está grávido, né? Também ele precisava da licença, né? Porque ele dizia assim. Compreensível. Porque ele olhava para mim e via que eu não estava a 100%. Claro que não. Eu não estava a 100%. Isso faz parte do processo. Estava de rastos também. Temos todos a ser compreensivos. Principalmente por este caso, o caso das cólicas. Mas estava de rastos. E o gajo foi giro, ele, tipo, meio crítico, a dizer assim, pois, já percebi. Isto você também está bem gás. Isto está a ser difícil. Mas, Rui, há aqui uma coisa. Há uma certa inconsciência no arranque da paternidade e maternidade no primeiro filho, num sentido... Nós não sabemos se a outra pessoa sabe tudo ou se é completamente capaz. Ainda não estamos com aquele olhar crítico de dizer assim, não fizeste by the book ou não fizeste daquilo que devia ser, não é? E, portanto, o processo é um processo de aprendizagem em conjunto. Então há uma certa tolerância. No segundo filho já é outro campeonato e no terceiro então é outro campeonato. Portanto, já se fazem escolhas conscientes. Isso. E assim, já se cobra. Isso, e as imperfeições dos próprios pais já são mais visíveis. Não é? Tu no primeiro falhaste aqui, no segundo não pode. Não é? Portanto, o grau de exigência vai subindo. Então há uma certa harmonia nisso também. Pois. Porque o facto de haver uma ignorância... há uma tolerância associada a essa ignorância, porque a construção é feita em conjunto. Não é? Se as pessoas forem conscientes. Sim, se quiserem culpar-se uma à outra, é muito fácil. É muito fácil. E por isso é que as relações normalmente não correm bem assim nos primeiros filhos. Não, a máxima da psicologia e da psicoterapia, que é nenhum filho deveria vir a este mundo para salvar um casamento.
Vem logo daí também. Sim, há muita sim, coisa que não acho devia vir ao mundo para salvar casamento, não é só os filhos. O Mas, jogo de futebol. sim. Não, mas o que eu queria dizer em relação a isso é que eu acho que tem um bocadinho a ver com a maneira de ser das pessoas também. Porque eu não senti essa pressão, ou não senti essa... não fiz logo a correlação de ela estar a chorar, eu não sou o suficiente, ou não estou cá, ou ela está chateada comigo. Por exemplo, eu tenho na minha família pessoas que são assim, ou seja, se alguém vai tentar pegar nela ao colo e ela começa a chorar, já não gosta de mim. Ou seja, isso também tem um bocadinho a ver com a maneira de ser das pessoas. Eu sempre fui muito descontraído nesse sentido e, portanto, sempre joguei nesse campeonato de Aí não estás a sabemos chorar nada. uma semana sem papa. Não sabemos nada, portanto, eu sei lá o que é que ela está a chorar. Não pode estar a chorar porque tem cólico, pode estar a chorar porque sei lá o quê. Claro. Portanto, eu não ia pôr em causa o facto dela estar a chorar quando eu estivesse a chegar a casa. E, para além disso, também não sou uma pessoa que precisa dormir muito. Então, nós repartíamos muito o trabalho da escola. Ela também não teve muitas cólicas, mas o trabalho noturno, de dar cola, não sei o quê, dar biberon. Mas também nunca tive, assim, grandes questões. Porque, de certa maneira, é preciso rodar o botão, porque, por exemplo, a subida do leite. Depois tens que massajar, panos quentes, massajar as mastites, né? Se conseguires massajar. Aquilo tu tens mesmo que rodar o botão, porque depois aquilo, eu lembro, eu acho que das 3, aquilo é de hora em hora acordas. Ou por uma razão ou por outra, de hora em hora acordas. E eu nem sei como é que ainda íamos, porque de facto isto está bem feito, não é? Elas é que têm que descansar a seguir, não é? Mas nós temos que trabalhar. Eu nem sei como é que, olhando para trás, já não lembro muito bem, lembro-me só isto deste chefe a cobrar-me. Mas como é que tu depois vais trabalhar? É verdade, pá, nós também vamos para um sítio de resistência. Pá, né? eu digo já que a minha primeira filha foi aos 4 meses para o colégio. E o que nós pensávamos que ia acontecer, que era, ela não vai querer ir, foi no instante a gente começou a chorar, os dois, porque não sinto falta de nós. Então, desde os 4 meses que ela... Uma vendida. Sim, e agora esta segunda também, a mesma coisa. Há aqui um elemento, nós estamos a centrar no início dos filhos, não é? Mas há fases, então em 6 filhos imagino que haja fases muito interessantes. Vamos andar. Mas estava-me a lembrar, por exemplo, o João Maria, quando acordava ao sábado de manhã, ele não ia incomodar a mãe, ele vinha diretamente a mim, espetava-me um dedo no olho e dizia assim, pai, tenho fome. E eu levantava-me Só com o olho? ou seja, sonâmbulo, chegava à cozinha e misturava um bocado de cereais com leite e tal, no biberon e tal, sacalejava aquela história toda, depois da temperatura, deixava a cozinha em mau estado, porque eu depois percebia-me que não tinha deixado bem, e dava-lhe o biberon para ver se eu acalmava e para ele estar tranquilo. Então, as dinâmicas de aprender o papel, ou seja, a Sónia precisava descansar naquele preciso momento. Tu fazes o que é preciso fazer. A Débora ainda dormia até mais tarde. O João Maria precisa, eu vou-me focar nela. Então, ou seja, de facto, tudo vincula a palavra amor. Aquele indivíduo só dá trabalho, só suja, não acrescenta nada, não traz dinheiro. Espeta-me o dedo no olho. Sim, não traz dinheiro para casa, não é. E a gente está completamente enamorado por aqueles personagens, por aqueles. Ou seja, achamos que estás numa missão, não é? Mas aquilo é. Isso funciona muito bem. É desmentível o teu afeto. Sim. É indesmentível. Tu nessa consegues... fase, mais à frente, podes pode perder o mudar, afeto, mas mantens-te na missão. Mas mantens na... Mas a visão está lá. Digo assim, pá, eu estou a amar incondicionalmente. Não é? Ou seja, ele não tem que fazer nada para eu o amar. Basicamente. Claro. Não, mas eu lembro-me de tentar alinhar o descanso deles com o meu. Porque essa história de acordarem cedo era tramado. Pá, acordar às 7 da manhã. Não é? E depois eu caí na esparrela, acho que caímos quase todos, que era sexta à noite, amigos em casa, jantar, conversa da boa. Eles claudicam, cama. E a gente, estamos aqui só nós, já podemos dizer as neiras. E depois às 7 da manhã que acordam sempre à mesma hora, não sei porquê, é um fenómeno.
Não é fenómeno, isso é o ciclo. Não, Normal. e às vezes até acorda mais cedo ao fim de semana. Mas e que até convém que seja, porque o ciclo deve-se manter, o ciclo de sono. E tu dizias assim, agora onde é que eu vou buscar? Porque tu tens que ir brincar. A questão não é, eles acordaram e tu podes... E tu podes iniciar o dia com eles de mansinho. Não, isso não existe. Não existe. Eu até para proteger às vezes a Isabel, saía. Ou seja, fazia ali o início e saía, que é para alguém descansar, ao menos alguém descansar. E sairmos à dobra era uma coisa importante. Sim, mas também, Não? diga-se de passagem, que quando se sabe que se tem uma rotina dessas e se vai fazer jantaradas, estás à espera que a coisa não corra à bem. primeira caixa. Não, sim, mas a questão aqui é... Não, mas depois já tu estás sabe. em negação, que é, eu tenho que continuar a viver. Sim, mas Não é isso- este pirralho que me vai... Só que eu acho que isso é um erro que está a acontecer hoje em dia, que é as pessoas acham que ter filhos é continuar a ter a vida que têm. É a mesma vida. E não tem, não é? a mesma Aliás, não é. É bom que não seja, porque é uma... Lá está, assumir uma responsabilidade diferente, porque se tu conseguires gerir amizades, rotinas de filhos, amor pelos filhos, dinâmicas de sair à noite e ter a sua vida, tu consegues realmente ter uma vida plena. Se quiseres só ter a vida de Ramboia, é difícil. Se quiseres só ter a vida dos filhos, é difícil também. Claro. Agora, se conseguires perceber que agora a vida mudou, tens que ajustar aqui um bocadinho os parâmetros. E, pá, isto não é... é diferente o filho ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Às vezes tens que aguentar ali um bocadinho os primeiros meses, tipo, pronto, agora não dá para fazer as festas todas que a gente queria, mas não vou estar aqui a condicionar a minha vida e a dormir 3 horas só porque hoje apetece-me fazer um jantar amanhã, o puto acorda às 7 da manhã. Há um papel importante aqui na sociedade hoje em dia, que é o papel que os avós, em muitos casos, já não têm, não é? Por distância geográfica, por ausência, não é? Que no meu caso, em particular, no meu desenvolvimento, quando os pais queriam ir para a Ramboia ou queriam ter festas, os avós entravam no circuito, não é? E que não era nada mau. Não era Sim, mau, não, isso era do melhor. mas agora já não é bem assim, não é? Yeah, Portanto, isso é verdade, esta isso é é outra verdade. dinâmica. E vocês tiveram alguma uma coisa quase ligada ao divino, que é verem nos vossos filhos características que são tão vossas e boas já agora, né? Ou mais. As más a gente se calhar fica assim um bocado... As boas não repara tanto, não é? As boas não se repara tanto. Mas tiveram isso? Ainda conseguem recordar em algum deles apontar, pá, isto é meu? Curiosamente eu consigo ver os defeitos deles, os meus, não é? Ou seja, eu vejo a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade neles, ou seja, aquilo que é mais... Ou seja, quase que houve ali uma rede onde deixou passar a água dos nossos defeitos que não queríamos assim tanto, né? Porque ninguém quer passar as coisas menos boas. Quer dizer, mas também tem a ver um bocadinho com a perspectiva que a pessoa tem de si própria, não é? Se eu estou numa perspectiva narcisista, eu só vou olhar para os miúdos e dizer assim, é pá, esta virtude que ele tem é a minha, pá, escavada. E essa nunca foi a minha postura. Pronto, as minhas virtudes chegam às minhas, não preciso das deles, não é? Então, basicamente, eu vejo características que eu digo assim, opá, este puto a comunicar pronto, e tu dizes assim, sai à mãe, na brincadeira, não é? Porque sabes de onde é que vem. Mas vejo muito as vulnerabilidades e as fragilidades, ou seja, os defeitos que eu reconheço em mim e dos quais eu tenho alguma dificuldade em lidar, quando os vejo projetados nos catrais, eu digo assim, epá, com tanta coisa boa que podias ter apanhado da tua mãe, vieste apanhar este defeito meu, não é? Então, às vezes são fraquezas que te dói ver. Mas gera tensão às vezes, claro. Ou seja, porque aquela... Eu vejo como uma oportunidade sempre. Sim, isso é bom, isso é muito bom. Mas quando, imaginemos, uma característica chamada obstinação, certo? Se o filho e o pai são obstinados num determinado coisa, ali vai haver tensão. Vai haver tensão. E portanto tu dizes assim, pá, porque é que este homem é tão parecido comigo? Ou esta miúda é tão parecida comigo? Não é? Podia ser mais leve. Então é nesse sentido. Nunca é dramático. Não, é porque a gente quer o melhor, né? Isso. E achamos que o natural seria... eles vão buscar, é como estavas a dizer, vão buscar o melhor de cada um e vão super seres, né? Sim. É Isso é natural. Exato. Sim.
Era o que nós queríamos. Na Às melhor vezes das acontece. E às vezes acontece. Na melhor das hipóteses. Mas, As hipóteses. mas eu acho que é um bocadinho wishful thinking. Que é quando tu queres ver, porque lá está, também tem a ver com identificaste como pai daquela criança. Ela tem que ter uma característica parecida com a tua. Então, como é óbvio, todos os seres humanos têm características boas e más e tu vais identificar, olha, eu por acaso tenho uma característica parecida com aquela. Claro, claro. Eu tenho 2 filhas, não é? E a característica que eu vejo mais relacionada comigo, ou melhor, não sou eu que vejo, até são as outras São as pessoas que outras dizem, ela é parecida contigo neste... É serem palhacinhas e serem não sei o quê e gozarem com as pessoas. Eu vejo essa tendência, mas quantas crianças há que gozam com as outras, percebes? Podia ser outras coisas. Eu percebo. E, portanto, eu acho que é uma das características que nos ligam aos seres humanos que nós trazemos ao mundo, ou que queremos que nos liguem, para nós sentirmos mais uma vez, enquanto Continuidade. homens, que aquela criança que não saiu dentro de nós é nossa. Mas eu lembro quando era miúdo, quando diziam que havia um avô que toda a gente gostava e tinha uma boa imagem desse avô, e quando diziam, tu és muito parecido com o teu avô, não sei o quê, pá, eu ficava todo inchado, sério. Essa ligação é humana. Nós temos uma necessidade de pertença. Essa ligação Claro. à boa característica do teu avô. Porque se você dizer, tu és chacana para o teu avô, dizia, Às tantas, olha-se desse. Há temas genéticos, não é? Há coisas que eu não gosto. Eu vou dar um exemplo. Há coisas que não gosto da minha mãe e que eu lutei para não ser, pá, e venho a descobrir que eu tenho características iguais, não é? Portanto, há aqui coisas que... Ou da própria convivência, não é? Sim. Da própria convivência, porque há hábitos que nós criamos, formas de ver coisas, formas como nos exprimimos, não é? E que as esponjas, nossos miúdos, nos copiam, não é? Claro, e depois claro, repetem claro. o modelo, não é? Pronto, essa é outra questão. Não é a genética, mas é a formação. Sim, a genética obviamente representa-se, por exemplo, em coisas físicas, não é? Por exemplo, Sim, as mas minhas filhas têm todas os dentes mais ou menos tortos, como eu tinha. É uma característica. Não, mas hoje é dia do pai, né? Hoje é dia do pai e eu estou aqui a puxar a Somos os brasa à minha maiores. sardinha. Nós temos as maiores. Somos os maiores. Somos o único dia. Somos os maiores, exatamente. É o único dia que somos os maiores. Mas esta história ou seja, não podemos ser muito científicos acerca disto, porque faz-nos bem, nós temos necessidade de pertença. Certo. E os nossos filhos perceberem estas conversas, as minhas filhas ainda hoje, às vezes, quando estamos todos, uma já não está a viver connosco, mas quando estamos todos ao jantar mesmo assim, às vezes pedem para contar histórias do que se passou, contar histórias, às vezes a ligar a pessoas que já morreram e que elas já não se lembram muito bem, mas querem essas histórias porque a necessidade de pertencermos a algum sítio, né? A algum lugar humano, que é um lugar humano. A outra coisa que eu gostava de saber do vosso lado é, já vos surpreenderam com prendas do Dia do Pai? Vocês não sabem logo à noite se vão receber ou não prendas? Quer dizer, É segredo. eu, vos fazem surpresas? não, ou seja, tudo Com o que era filhos mais velhos? tudo que era arte pictória de Valdo, ou seja, da Foz de Coa, eu recebi em formato de papel em vários formatos, e essas eram as grandes, essas eram grandes representações do Dia do Pai, não é? Mais do que lembranças específicas, eu lembro-me dos desenhos, não é? Os desenhos que marcavam Temos de destruir os desenhos ao fim de acumular muitos. Depois, Mas sabes que isso é muito engraçado, porque, na verdade, é exatamente a primeira grande manifestação humana é a arte. E o desenho é um bocadinho a então, representação. a prenda no Dia do Pai era um desenho que eu fiz, não é? Começa logo semeado da escola, não é? Mas a partir daí entra um bocadinho nessa tradição. E o que é isto, filho? Então isso é uma flor. Claro. Ou tu, a És tu, mãe, a mana, o mano. Pronto. Eram Isso, cinco então, todos. sim, então, não, estão ali. Estamos E todos ali. Pronto, uma lógica mais Picasso, não é? Um bocado mais abstrata, mas nós sentimos isso. A dinâmica da prenda, nós nunca tivemos muito essa lógica da mãe ir comprar por eles ou ir com eles, não é? Ou Eu seja, estava a pensar. eles faziam... Eu estava a pensar nisso. O mais Sim. importante é mesmo. Sim, Faz o que sentires. Fazia o desenho ou
em algum momento no dia ou na refeição da noite, poder falar sobre isso, sobre a importância disso, ou sobre, estar presente, não é? sobre estar presente. E as escolas pré-primárias evoluíram bastante. Não, é a sério. E por acaso até acho que evoluíram. Estamos sempre a dizer mal, mas não. E eu acho que eles comemoram mesmo os dias e explicam os dias aos miúdos e depois fazem qualquer coisa para os pais. E isso eu acho que houve uma melhoria ao nível das escolas para trabalharem isso, não é? Rui, eu ia-te só dizer uma coisa. Nós falamos muito do facto de sermos pais e a relação que temos com os filhos por ser o Dia do Pai. Mas o Dia do Pai também tem uma importância que é nós como filhos. E a possibilidade de eu ligar ao meu pai no Dia do Pai, seja má. E quando os meus filhos me ligam agora, depois de adultos, a dizer assim, pai, é só para... Pá, já sei que é o teu dia. É só mesmo para dar um abraço. Pode não haver mais nada. Sim, sim. Aquela expressão de afeto e de lembrança por espera lá, eu tenho aqui 3 letras que para mim representam alguma coisa, eu tenho que lhe dizer o valor que isso tem. Pronto, isso é bastante importante. Não só eu em relação ao meu pai, que sou um privilegiado, que ele ainda é vivo, lúcido e acolhe bem estas chamadas, como o facto dos meus filhos ligar. Essa ligação geracional é importante e nós temos uma morte recente que é o Lobo Antunes, que foi entrevistado quando o pai dele faleceu. Eu li essa entrevista e marcou-me imenso, porque o jornalista perguntava-lhe o que é que mais está a sentir com a morte do seu pai. Ele dizia, estupidamente, estou a sentir que sou o próximo. Enquanto o meu pai era vivo, alguém estava entre a morte, porque é a lei natural, a sequência da vida, não é? Então ele diz, o que estava mais a afetar era mesmo, a seguir sou eu. Porque aquele banana não aguentou mais tempo, estava entre a morte e a minha vida, não é? E a minha morte, não é? Estava ali. E então é giro ver essa ligação de... Tu estás a dizer, é verdade, estamos não é? Sentir que estamos no meio, não é? E tu então, quer dizer, tu és avô, não é? Começamos a ficar no meio quando temos o primeiro filho. Começamos a ficar no meio. Esse tal momento. É verdade. Charneira. É verdade. E tu foste avô, deixaste estar no meio, ainda por cima. Sim. Estás ali. Está livre como um passarinho. Eu falo, sim, esse é um outro papel, não é? Esse é o papel de que eu estou para os momentos bons, quando passo a responsabilidade, passo aos pais, não é? Esse é um bom momento. Aliás, eu lembro-me de no podcast ter brincado com isso. Eu nasci para ser avô, não é? Porque as responsabilidades estão passadas para os pais, não é? Mas ou seja, eu pensei sempre a paternidade como uma perpetuação de mim. E o facto de as memórias, tu estavas a falar de uma coisa muito importante que é o reencontro. O Rui vai ter esta experiência também por facto dos filhos estarem fora. E quando voltam ao ponto de encontro em que estão todos, voltam àquilo que são as memórias comuns, às histórias comuns, aos momentos partilhados, à galhofa, a coisas que nós às vezes muitas delas só fazem sentido quando estão todos. Quando andam todos e são recordados como se fora da caixa, não é? Quer dizer, alguém lembra uma coisa que já ninguém se lembrava já disso, não é? Como é que ele se foi lembrar daquela história, não é? Então, são momentos completamente impressionantes. E quando isso acontece num dia como o Dia do Pai, isso então é o pináculo da criação. Mas é para dizer que a paternidade é feita disso também. Ou seja, não é só o que se dá, o que se educou, o que se cuidou, o que se amou, mas é o facto de ser amado. Ser amado, o que se recebe. O que se é, ou seja, às vezes um sorriso, às vezes só uma... eu tenho afastado das redes sociais, mas durante muito tempo eu escrevia muito e tinha muitas partilhas. Agora o que é giro é eu pegar em fotos do tempo da Maria Cachucha que me aparece na rede social como memória e mando através de grupo da família assim, olha esta, e aquilo é um motivo de galhofa, porque é uma memória partilhada, conjunta, então... Mas eu acho que essa ligação invisível entre os membros da família, do lar, perdura mesmo. Eu lembro-me, saindo de casa, o ritual de às vezes ir almoçar num domingo a casa em que todos nos juntávamos, eu e o meu irmão
convergíamos outra vez para o mesmo sítio, que se notava que não se perdeu nada, que estivemos sempre ligados, que tivemos sempre em memória do que tinha sido a nossa infância, porque de facto então os irmãos, isso é muito forte, que é tu tens experiência entre os irmãos que os pais não estavam, ou seja, a ausência dos pais, eles nem sabem o que é que aconteceu, então havia coisas que nós falávamos que os meus pais estavam a ouvir pela primeira vez. A sério, vocês fizeram isso? Mas quando? Sim, fizemos, e coisas às vezes picantes no sentido do risco até, e ver os pais a dizer assim, isto parece que foi uma educação aqui ao lado, a gente não participou nisto. Mas eu queria acrescentar uma coisa em relação a essa questão das lembranças e das retribuições no Dia do Pai, que eu acho que também tem a ver com a questão da masculinidade, que é, há muito poucos momentos afetivos entre homens, naturalmente, não é? Normalmente os homens são mais distantes, estão mais na galhofa, Menos estão colo, mais, não é? sim, há menos afetividade. E o que eu testemunhei ao longo da minha vida foi que filhos rapazes no Dia do Pai não funcionam como as filhas no Dia do Pai. Ou seja, as filhas têm muito mais essa demonstração afetiva, essa demonstração de um carinho, um beijinho, um abraço. E para os homens, a coisa tende a ser, quando é realmente sentida, tende a ser ainda mais profunda. Porque é uma coisa que eu hoje, e o João usou muito a palavra vulnerabilidade nesta conversa, que é uma coisa que a gente acha que os homens não são. Eu não sou capaz de ser, não sou capaz de chorar, não sou capaz de nada. Mas, quando realmente se dá uma ligação ou uma retribuição afetiva entre dois homens, é realmente uma coisa mais tocante, mais marcante, mais tocante, realmente. E eu gostava de saber a experiência do Rui em relação aos teus filhos, porque eu tenho as filhas, são só homens, não é? São só homens, não é? E ele é só filhas. O que é que tu sentiste alguma diferença entre os teus São rapazes? só filhos misto. Exato, sim. És o mais equilibrado desta Sim, cabeça. vocês podem dizer Mas tem a ver com as fases, acima de tudo, da idade, vai variando, não é? Sim. E depois da tua receptividade e de como tu alimentas isso. Está. Porque eles, até determinada idade, são todos afetivos e têm o toque, têm o colo, têm o abraço. Eu sinto isso. Depois uns começam a deixar de ter mais cedo, outros mais tarde. Tem uns com 13 que vamos no carro, sentados à frente e de nada dá-me a mão. Que é o único. Os outros, muito antes dos 13, já deixaram de fazer isso. E claro, eu vou ali 10 minutos mandada, não largo a mão. Não, porque gosto, claro. E porque percebo que ele gosta. E vai acabar. E que vai acabar. Mas eu acho que isso é importantíssimo. Porque às vezes a única maneira de comunicar é através dessa afetividade, não é? Entre homens até. Mas é uma coisa é quase inesperado, não é? Porque nunca se está muito à espera que o rapaz seja afetivo dessa maneira. Sim, o rapaz no dia-a-dia não é afetivo, não é? Anda nas lutas da rua, faz esportes de competitividade, se for permanentemente afetivo, já veio dos ricos, acaba por ser a menina da família, não é? Quase. Mas tem essa afetividade e em determinadas alturas, claro, expressam-nos e também depois depende de quem está do outro lado, saber alimentar e aumentar isso. Porque depois perdura. Potenciar essa palavra, obrigado. Porque depois perdura. Está correto. Sim. Ou seja, bem dito, Dia do Pai, não é? Porque não deixa de ser um dia que relembra que a afetividade. Sim, é porque eu noto que há, junto com o agradecimento, que ao fim e ao cabo, o que eu sinto mais no Dia do Pai, é que há um reconhecimento e um agradecimento. Sim, gratidão. Uma gratidão. Está correto. E que é muitas vezes transmitida, lá está, num afeto especial que está lá, mas que não é normalmente transmitido. Portanto, estes dias do pai têm todo o significado. Mas o Rui tocou num aspecto importante. Isso tem a ver um bocadinho com a cultura do afeto. Eu como vim de uma família, a minha esposa já vem de outro tipo de padrão, não é? Em que o afeto não é verbalizado, não é? E portanto a cultura lá em casa foi de dizer eu já te disse que gosto muito de ti hoje, ou já te disse que te amo hoje. Então isso não sempre para dizer
que sim, não é? Era uma pergunta retórica, a pessoa dizia, não, hoje ainda não disseste. Também não te vou dizer para não te habituares, não é? mas no sentido de estimular isso, porque nós passamos pela vida sem mostrar que gostamos ou que temos afeto. E às vezes falta-nos o tempo, ou seja, este é um quadrado de espaço e tempo, não é? E não aproveitamos o tempo para dizer e exprimir o que sentimos pela outra pessoa. Então, os meus rapazes, às vezes o mais novo chega comigo com 22 anos, dá-me um grande abraço, pá, é só para dizer que gosto de ti. E eu digo assim, pá, pega isso de caraças. Mas é... E tu dizes assim, pronto, posso morrer amanhã. Não, mas é uma dinâmica de afeto que é cultuada, não é? Ou seja, tu desenvolves, porque senão não sai. Naturalmente, não é? Sou competitivo, vou picar, vou provocar. Sim, mas mesmo nessa tua resposta, a tua resposta que tu deste foi picar, foi por provocação, ou seja, não foi uma resposta de super afetividade também. Portanto, nós sabemos que a afetividade entre os homens também vive desta competição e desta picardia. Isso é até uma das coisas mais saudáveis de crescimento, que é se nós soubermos que alguém, sobretudo outro rapaz, outro homem, é capaz de aguentar essa picardia, então é porque ele é mesmo nosso amigo, é mesmo para a guerra. Sabes que eu, no meu caso, como tenho 6 rapazes, eu não posso em nenhum momento ser competitivo e ser um ponto de competição deles. Porque já é mais que suficiente. Sim. Já Não só em casa como fora, por todo lado, não é? Portanto, eu tento sempre que eles sintam que eu não sou ponto de referência para a competição. Sim, mas o que eu estava a dizer da picardia não é competição no mau sentido, não é dizer se eu ser melhor ou pior. É na questão de o facto de eu estar a gozar contigo quer dizer que eu te amo. Estás a ver esta ideia? Se eu estou a brincar, se nós podemos brincar é porque nós estamos bem. Porque se eu não puder brincar contigo, então é porque estamos mal. Estamos quase a terminar, meus amigos, este dia que é espetacular e não vos vou atrasar mais, porque vocês têm aqui ir jantar com a vossa família e com os vossos filhos, mas eu tenho aqui qualquer coisa que eu queria deixar convosco. E uma das palavras que eu mais gosto de classificar no lar, e aqui no nosso podcast é um bocadinho o convite sempre, tenham muitos, é que no lar, é uma autêntica algazarra. E eu ia deixar aqui uma algazarra para vocês beberem agora, quando chegarem a casa. Obrigado, deixa-me lá pôr os óculos para eu conseguir. Pensei que a tua palavra preferida era reserva. E prémio de ouro. Esta é para o meu amigo Bernardo. Também é pai. Bernardo, pai do Eduardo. É aqui o rookie. É o rookie, é o nosso rookie. Tem aqui também para ele. Quanto a nós, aproveitem hoje, Dia do Pai, para estar sintonizados nisso, nessa representação. Nós precisamos, dada a correria da nossa vida, precisamos sempre de haver aqui algum recuerdo, alguma chamada de atenção para mantermos a nossa humanidade controlada e sã, porque eles também precisam de perceber que damos importância quando nos dirigem os tais afetos que aqui falámos demoradamente, porque se nós também relegamos aquilo para segundo, terceiro plano, eles, quando crescerem e tiverem os seus filhos, lá está, vão repetir. Obrigado a vocês por terem estado aqui no nosso episódio, este episódio fabulástico. Tenham um bom Dia do Pai, muitos beijinhos e abracinhos. Quanto a nós, até ao próximo episódio, espero que tenham gostado.